sleep. Eu liguei agora, estava funcionando normal. Pra cá. Calma. Deixa eu pôr aqui. Tá bom. Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, nos louvamos, agradecemos por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos juntos, pela graça da vida que Sua misericórdia nos concedeu. Por isso, Pai, nessa noite viemos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, caridosos. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Pois é, amigos, boa noite a todos. Assim, agradecemos a presença de todos vocês. Estamos abrindo o nosso encontro de hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto. 2023, já no meio de semana, passando já 3 dias, e temos a quinta, sexta-feira pela frente, sábado, mas enfim, os dias se sucedem e nós vamos prosseguindo na caminhada, e que ela seja sempre muito boa pela generosidade de nosso Pai, que sim, é muito generoso conosco. Então, agradecendo a Pai, agradecendo a vocês por podermos estar juntos, que estejamos cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, esperando aí que seja tudo bem com vocês, claro, família, né? Trabalho, amigos, enfim, que tudo vá transcorrendo da melhor maneira. Assim, queridos amigos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 do Evangelho, Eu não vim destruir a lei. Então nós vamos falar sobre Moisés um pouquinho, e que aqui sobre o Pai Nosso, a nossa introdução, tá bom? E a seguir vem Joana de Ângeles, então, no item 56 do capítulo 56 do livro Espírito e Vida. Já estamos quase que terminando, até 60, vão ser mais 5 dias, né? E agradecendo sempre a ela por tantas e tantas boas palavras para todos nós, grandes recomendações, trazendo o melhor para cada um de nós, né? E vamos ver então o Evangelho aqui. Já vamos agradecendo também a presença da Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Cacilda Cassiana, a Sônia Martins, que também, todos vocês aí generosamente, já deixaram aqui seu like também, né, como a Maria Alice dos Santos, muito agradecido. Vamos ver então o que nos revela, nos traz o Evangelho em seu capítulo 1, na primeira das situações que é colocado no capítulo, que se chama Eu não vim destruir a lei. E começa pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento.
porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Está aí, nosso mestre falando para nós que ele veio simplesmente dar cumprimento à lei, nada além disso. Claro que no decorrer do tempo, né, os homens vão desvirtuando as leis, adaptando a sua necessidade, sabemos bem disso, isso não ficou também diferente daquilo que os religiosos da época faziam, por isso até que ele veio. E antes dele, claro, veio Moisés que trouxe para nós as tábuas da lei, os mandamentos, que Jesus resumiu tudo, os 2 maiores mandamentos, como nós bem sabemos. E aqui fala sobre Moisés, então diz o seguinte: há 2 partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que é a lei divina. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertençam. E aí o Evangelho continua. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, não farás mal ao próximo, não poderia se contradizer, fazendo deles um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Pois é, amigos, vemos então aqui as leis divinas colocadas, que foram promulgadas lá no monte, quando Deus trouxe nas tábuas da lei as suas ideias, e Moisés trouxe ao povo essas tábuas, que teve então a conotação de leis divinas. Mas sabemos muito bem que as leis de Moisés as leis trazidas por Moisés, de Deus, 10 mandamentos é uma coisa. As leis mosaicas, que foram feitas para segurar aquele povo indisciplinado, feroz, sem limites, tinham que ser igualmente duras, essas que seriam as chamadas leis sociais, não é? As leis de relacionamento, como nós temos hoje ainda aqui, e vamos ter por um bom tempo.
Mas naquele tempo era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eles vinham de uma servidão, acho que de 500 anos, se não me engano, no Egito, né? Escravos que ficaram lá, gerações e gerações de escravos. Então eles tinham a revolta enraizada, mas mesmo assim não perderam a sua identidade religiosa, né? Continuaram sendo judeus da mesma forma, né? Assim, louvando o Deus único, acreditando, mas o seu comportamento em nada condizia com as questões de fraternidade, vamos dizer. E aí vieram os 10 mandamentos e nós vimos que falem: não matareis, não farás mal ao próximo. Mas naquela época era tudo muito complicado. Então aventou-se que Deus, que era então, né, o Deus único da questão religiosa, era também o Senhor dos exércitos. Queria passar a fio de espada todos os inimigos de Israel. Quer dizer, um Deus que nos mandamentos fala para nós não matarmos ninguém, ele vem e o homem fala que ele vai matar todos os exércitos adversários do nosso povo. Quer dizer, uma loucura. Mas para a época, né? E daquela época mesmo, tudo que falavam que vinha de Deus, e como Deus era temido, porque isso, porque aquilo, se alguém dissesse: oh, sonhei, Deus me falou isso, faça isso, faça isso, faça isso, não faça aquilo, pronto. Aquele povo tinha tudo para levar em consideração e começar a acatar. Que não difere muito de hoje também não. Tantas e tantas seitas que existem por aí, todas derivadas da mesma Bíblia Sagrada, essa que é a grande realidade. Que é o livro que eles usam, mas cada um puxa para o seu lado, embora as orientações sejam únicas, gerais e absolutas por parte do Pai. Paciência, o homem ainda, né? Na sua caminhada meio lenta, devagar, para entender essas coisas do divino. E nós vemos aí sim que os 10 mandamentos eles falam sobre nosso comportamento. Se aquela época seguissem os mandamentos como estão, você vai honrar pai e mãe, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai desejar a mulher do próximo, né? Você vai honrar Deus. Para que todas aquelas leis malucas dizendo que Deus é... Mas ainda hoje, vamos assim dizer, quem não ouve pessoas falando quando uma criança faz alguma coisinha lá, vai mexendo que não deve, Deus castiga, não sei o quê. Pois é, 2000 anos depois que Cristo veio e falou que Deus é amor, não. Pela incapacidade de, talvez, né, bem orientar ou adequadamente educar, joga a responsabilidade para o pai que está lá em cima, coitadinho, aguentando tudo isso de nós aqui. Paciência tem nosso Pai, né? Que paciência tem nosso querido Jesus, que está aqui próximo de nós, desde que o mundo é mundo. Ele que fez o mundo, afinal, 2,5 bilhões de anos. Que paciência que ele tem conosco. Pois é, e assim a evolução vai se processando devagar conosco, né? Mas precisamos tomar mais cuidado com nossas atitudes, com o que fazemos, com o que falamos, como estamos orientando essas crianças que estão aí, essas crianças que estão vindo, esses jovens que estão aí, porque palavras mal faladas, orientações erradas, eles vão tomar como certo, porque eles estão aceitando aquilo que os pais falam, embora muitos sejam contestadores hoje em dia, pela sua própria natureza espiritual, espíritos mais avançados que estão. A nossa época, 60 anos atrás, nossa, mas hoje não. Né? Porque, aliás, tem tudo às mãos. Então, se alguém fala uma coisa aqui, ele vai lá e logo descobre que não é aquilo que falou. Então, não adianta falsear muita realidade para eles. Então, queridos amigos, é um cuidado que todos nós devemos ter, né? Na questão religiosa, na questão social, em que mundo que nós realmente estamos vivendo, para não ficar jogando as costas de Deus nas coisas em que nós falhamos, as coisas que nós, muitas vezes, reconhecendo, não temos capacidade de fazer. Mas a culpa é Deus. Ó Deus! Paciência de Deus para conosco. Ele tem muita. Entende a nossa etapa evolutiva, onde que nós aqui estamos. Mas precisamos melhorar. E aí estão as leis trazidas por Moisés, através das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, que Jesus veio e não mudou nada, não falou nada, muito pelo contrário, ele juntou tudo nos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que já é o primeiro item, inclusive, que está aí, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, tal. E o próximo, tudo aquilo que está junto ali, do 2º até o 10º mandamento, está reunido como?
Amai ao próximo como a si mesmo. Simples, reto e liso. E ele complementou, todas as leis dos profetas estão aí incluídas. Mas nós não entendemos, ou nós não queremos entender, nós fazemos ouvidos moucos, como se diz, né? E continuamos nossa toada. Até quando? Trabalho de cada um. Muito bem, amigos, vamos aqui agradecendo a vocês. Olha aqui, agradecendo ao nosso querido Edmar José Bueno, com seu boa noite também, do Erickson Falcão, da Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Neri, da Leoni Pereira, também agradecendo aqui sempre os likes de vocês, né? Da Ângela Catarina também aqui conosco, Bárbara Santana, Alzira, Ivana, Cacilda, Cassiano, Leoni Pereira, Lúcia Celinha, Edmar José Bueno, Erickson Falcão, Marta Alves, nosso querido Fraternidade, um grande abraço, Fraternidade, viu, Marta? Todos vocês, para a Lívia também. Márcia Abreu, Maria Alice dos Santos, nosso abraço a todos vocês. Grato por estarmos juntos aqui também. E assim continuamos, né? E, por falar em continuar, Joana de Ângeles chegando aqui para nós, ela vai falar sobre otimismo. Olha que maravilha, né? Joana de Ângeles falando sobre otimismo, cada dia aqui com um assunto, é um assunto comprido. Mas vamos lá, né? Vamos ouvir Joana de Ângeles e a prestar atenção, aprender um pouquinho. Otimismo, item capítulo 56 do livro Espírito e Vida. Desalentado, no começo ela sempre fala sobre nós, sobre como que nós, né? Desalentado deixa-se envolver pelos vapores perigosos do pessimismo, como se a mensagem da vida, valiosa em toda parte, tivesse calado a sua voz. Como te encontras, enfermarás sem dúvida nenhuma. Nos redutos sombrios proliferam mais abundantemente aranhas e vermes perigosos. Pessimismo é mortalha característica para quem se compraz nas trevas da ignorância da vida. É preciso combater a depressão, que se origina nas fibras dilaceradas da amargura, madre onde se desenvolvem muitos males. A amargura. O pessimista contamina aqueles com quem vive e empedernece os sentimentos, demorando-se indiferente a tudo. Esse é o pessimista. Deprecia e combate as aspirações alheias e as alheias aspirações e realizações. Ególatra, imobiliza-se e circunscrito ao que pensa, quase sempre erradamente, espalha os miasmas que o vencem, disseminando dor e suspeita. Olha, pessimista, quanta coisa complicada pode acontecer. Se te encontras no pórtico sombrio da inquietação sob a ameaça do descrédito, para a meditar na grandeza do Pai Criador. Segundo alguns concepcionistas modernos, se retirassem da Terra os espaços vazios que se constituem, a Terra, nosso planeta todo, ficaria reduzida a uma esfera com apenas 800 metros de raio. E se a mesma operação fosse feita num homem que pesasse 70 quilos, ficaria reduzida a uma partícula invisível a olho nu, pesando, porém, 70 quilos. Tanto é o espaço que existe aqui, na matéria. Se nós olharmos o átomo, tudo vai do átomo. O átomo é uma coisa minúscula, mas suas partículas são minúsculas ainda, e o espaço que ele ocupa é imenso em relação às suas partículas. Se tirasse todo esse espaço que fosse condensando os átomos, encostando um no outro, olha o que acontece. A Terra toda seria uma esfera de 800 metros de raio, porque só ali essa matéria junto sem espaço. Né? E a mesma coisa, o homem de 70 quilos ficaria reduzido a uma coisa quase que não daria para ver. Mas essa coisa que não daria para ver pesaria 70 quilos, que é o peso da matéria física que ele tem se tirasse todos os espaços. Coisa impressionante, é? Os fisiologistas calculam que para o milagre da digestão, o estômago dispõe de aproximadamente 35 milhões de glândulas.
Os embriologistas esclarecem que, se pudesse reunir todos os genes como os cromossomos que os seguem e que deram origem à população do globo, cerca de 3 bilhões de pessoas, na época que o livro foi escrito era 3, hoje estamos em 8, né? 8 bilhões. Né? Num só vasilhame, estes não encheriam um dedal de que se utilizam os costureiros. Merece, no entanto, considerar que cada um desses genes ultramicroscópicos se encontram o caráter moral, a hereditariedade, as linhas da personalidade, a estrutura óssea, a massa orgânica, a aparência e todos os sinais que identificarão o ser adulto mais tarde, por estarem impulsionados pelo espírito imortal. Embora saibamos, não é exatamente assim. Os astrônomos informam que no universo imenso, o sistema solar é humilde e considerado um cortejo de astros, ou seja, ele só acompanha o nosso sistema solar. E citam a Alfa de Hércules, que se fosse colocada no lugar do nosso Sol, conseguiria com o seu volume engolfar o nosso Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e ultrapassar a órbita de Marte. Tal é o tamanho desse astro, tal é o tamanho dessa imensa esfera de matéria que existe lá em longe na constelação de Hércules. Vocês verem o quanto que nós somos nada. Os entomologistas creem que há no orbe terrestre aproximadamente 700 mil espécies de insetos já devidamente classificados. 700 mil. Isso na época, falando que o livro foi escrito. Faz algum tempo, imaginem hoje quantos que nós temos. Né? E só não dominam mesmo o mundo porque são muito pequenos, os insetos na realidade são pequenos, e tem toda a chamada cadeia, né? Alimentícia, cadeia alimentar, a pirâmide alimentar. Então, no ciclo da vida, eles são importantes, fundamentais, embora grande quantidade, muitos sejam perigosos, transmissores de doenças. Né? Mas para que a vida se mantenha, eles são fundamentais. Né? Tudo isso nos fala numa excelente linguagem, vida estuante. Uma alegria radiosa invade o pensamento de quem procura ver e procura entender. Em todas as coisas há um apelo veemente ao espírito humano no que diz respeito ao otimismo. Revelam-se os panoramas da natureza inundadas de luz, de atividade, vestidos de amor. Harmonias extasiam. Faz-se necessário romper as amarras do ceticismo e da tristeza para avançar. Na obra com que a divindade nos enseja longos voos para o pensamento, a linguagem da força do bem, vencedor vibra sem interrupção. Não confines tuas aspirações aos primeiros insucessos, nem te limites aos fracassos iniciais. Segue mais além, em novas tentativas, considerando que nenhum triunfo precede ao labor, ao trabalho. E se tal acontecesse, não seria um louro de vitória legítima, mas uma concessão de glória indébita. No labor, aqui já foi horas, esfacela a rotina das tuas tarefas e dá à tua própria pessoa entusiasmo e alegria nos teus afazeres. Recondiciona conceitos e situações às realidades do momento em que vives. Dilata os recursos da ação edificante e otimista espera um pouco. Se temeres por não concluir o serviço, recorda a lição da vida e deixa-te conduzir pela certeza de que o teu dever é este: fazer a tua parte, e os resultados no amanhã a Deus pertencem como direito dele. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência.
desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe competia desempenhar. Joana de Ângeles para nós hoje. Quanta informação, quanta coisa boa, quanta coisa bonita que ela nos fala, né? E dá-nos o sentido do nosso próprio valor, do nosso valor com relação à nossa insignificância. Essa que é a grande realidade. Né? E o que ela falou sobre a nossa presença no universo, aquela estrela que está longe, né, em Hércules, se ela viesse aqui no nosso sistema solar, ela engoliria o Sol, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra e iria até Marte, o tamanho dela. Ou seja, o que nós somos? Né? Então, dentro daquilo que nós realmente somos e entendemos da nossa importância do plano espiritual, é trabalhar e batalhar pelo nosso progresso. Porque a natureza é dinâmica, ela flui, ela vai se ajeitando, ela vai se recondicionando com todas as dificuldades que nós fazemos com que ela tenha atualmente. Nosso ambiente está totalmente degradado, a gente sabe muito bem disso. Não precisa ir longe. Basta ir nas cercanias da cidade ou dentro da própria cidade para ver. Né? Como que está a nossa natureza? Como que estão as nossas árvores fundamentais ao clima? Aqui mesmo em Americana, quanto se destruiu de árvores, se replantou tanto que se plantou? Não, de jeito nenhum. Um bom exemplo aqui do lado, né? Aqui perto, aqui na Fidan, o pessoal passava, tinha lá 5, 6 árvores, do lado da Fidan, é onde faz as exposições todas lá. Chegou um belo dia, foram lá e arrancaram todas, cortaram todas no mesmo dia. Eu mesmo fiz uma representação à prefeitura, dizendo, é isso. O pessoal usa aquela sombra, o pessoal que caminha à tarde, o sol da tarde pega todo ali. Não, está previsto aqui dentro de no máximo 1 mês, vai ser tudo replantado. Bolhufas, conversa fiada. Até hoje está lá daquele jeito. E continuam fazendo as nossas praças degradadas. Tiram-se árvores. E o que plantam lá? Nada. E aí? Né? Aí nós vamos reclamar para quem? Não adianta reclamar para o bispo, porque o bispo não pode fazer nada. Né? É aqueles que são os responsáveis, mas que, na sua essência, acabam sendo tremendamente irresponsáveis. Até tem o caso que dizem, né, no determinado prefeito, quando derrubou na cidade inteira, porque levava para uma carvoaria cidade vizinha, tal, aquelas coisas. Mas chega, estamos aqui para falar de coisas boas, falar de nós, embora certas coisas tragam a indignidade para todos nós, porque nós estamos vendo, mais do que ver, nós estamos sentindo na pele. Esse é o valor do voto. É? Money, l'argent, dinheiro. Enfim, meus queridos amigos, né? Joana de Ângeles falou tanta coisa boa, e essas coisas boas que ela falou aqui para todos nós, né, acabam, né, nos tornando assim meio tristes de ver como que está hoje. Né? Ela falou quando aqui tinha 3 bilhões de pessoas no nosso planeta. O ambiente estava muito melhor do que hoje. Né? Então, por isso que a gente fica triste. E saber que tão pouco está se fazendo, e quem poderia fazer, muitas vezes não está nem aí com a coisa. Né? Acaba piorando ainda, como aconteceu aí recentemente. Mas, enfim, cumprimentemos nossos queridos aniversariantes, né? Hoje, Ângela Catarina, Célia Vita, Michele da Silva Oliveira, também a Paula Silvano, parabéns, povo lindo. Amanhã, Pedro Teodoro, Mário Xavier, Aline Dantas, Claire Leão, Cátia Alves Boeira, Davi da Silva Santana, Juliana Oliveira, Leandro Silva de Souza, Arlete Correia da Silva. Nosso abraço coração a coração para todos vocês. Deus abençoe imensamente o dia de todos vocês, a caminhada, a jornada, com muita coisa boa. Olhem aos lados e vejam o que vocês podem fazer também, todos nós podemos fazer por todos nós. Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Então vamos aqui, né, dar mais um abraço a vocês. E desculpem esse meu desabafo pequenininho, tá? Pequenininho, né, motivado pelas coisas que infelizmente acontecem ainda hoje. A gente vê tão pouca solução, tão pouca gente que poderia se propor a auxiliar e resolver, e não fazem.
Nosso abraço para Toninha Pericinoto, psicanalista, Silvana Martins, Aline Rodrigues, Jane Campanha, Judélia Lima, também para Leonir Pereira, Bárbara Santana Neri, para todos vocês, amigos queridos, que aqui estão conosco nesse instante, no nosso encontro. Falamos do Evangelho sobre os 10 mandamentos, falamos de Joana de Ângeles para sermos otimistas. Precisamos ser otimistas e não nos deixar contaminar pelo pessimismo, porque o mundo evolui e a tendência natural das pessoas é que elas também evoluam, mas que não pode ficar demorando. Precisa ser um pouquinho mais ágil para as coisas melhorarem, porque nossos descendentes estão aí. Eles vão batalhar, mas precisam ter segurança no batalha também. Então, queridos amigos, agradecendo sempre muito a vocês, vamos para o nosso encerramento desse encontro agitado nesse final aqui, né? Vamos lá, vamos sim, para nós bem levarmos nossos pensamentos de amor. Vamos aqui orar por essas pessoas que nos pedem, vocês também mentalizando as pessoas que vocês sabem que precisam, com carinho todo especial, não é? Também o nosso querido Paulo Renato Ferreira, que está iniciando o seu tratamento de recuperação, fazendo, sim, as suas aplicações, radioterapia, quimioterapia, e vai sair vencedor com a graça de Deus, com a bênção e a perseverança e a fé. E nós vamos, sim, orar para que tudo termine maravilhosamente bem, como para todas essas pessoas e aquelas que vocês aí mentalizam também. Então vamos orar por Aline Priscila de Camargo, Manuela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geralda Mantovani, Jaime Facioli, Leonício Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Zoraine Maria da Silva, Rogério Mantovani, Eliana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licempio, Zoraide Braga, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Lenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Maria de Novela Bastos, Jacques Merter Marques, Regina Castellanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, Igor Schiut, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria Luísa Santander, Tatiana Pontes, Joaquim Pieroni Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, pela recuperação também da Sônia Martins, da Vani Frossá. Nosso grande abraço a todos vocês e nosso carinho. E vamos fazer nossa prece pela recuperação. Nesse início, então, como sempre, tranquilizar corpo e mente, né? Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui, Pai, estamos reunidos em Seu nome, Mestre Jesus, e vós vos louvamos, vos agradecemos pela vida, por Sua companhia, querido Mestre Jesus, e a vós, Pai, nosso louvor. E assim alegres por estarmos mais uma vez juntos em nossos propósitos, em nosso coração, levamos, sim, nossos pedidos a vós, amado Pai, para que abençoes todos esses pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoe todos os dirigentes de todas as nações, sim, para que possam realizar seu trabalho olhando para o povo, trabalhando para o povo como tem que ser. Abençoa todos os aniversariantes desses dias. Abençoa nossos queridos entes amados, familiares, amigos, que já nos deixaram nessa vida e agora no plano espiritual prosseguem. Abençoa a todos, abençoando também nossos irmãos que estão nos deixando por esses dias, aqui cumprindo a sua missão, a sua jornada, e que suas bênçãos, Pai, sejam estendidas para todos esses queridos irmãos que aqui demos os nomes, que aqui mentalizamos,
porque deseja sim continuar firmes na jornada junto conosco, procurando sua evolução espiritual, moral, assim como dentro de nossas famílias, para as quais pedimos as bênçãos, para as famílias de todos os seus filhos espalhados nesse mundo, filhos seus, amado Pai, irmãos nossos, com tanto sofrimento, com tanta injustiça, tanta perseguição, vitimados sim por erros nossos, por nossa presunção, egoísmo, tantas guerras insensatas. Auxilia, Pai, a todos nós a termos boas resoluções amorosas com o nosso coração, olhando ao nosso próximo sempre. Por isso abençoa, Pai, aqueles que procuram o trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa esse planeta que tanto prejudicamos, amado Pai. Tanto liquidamos com tantos animais, tantas florestas. Auxilia-nos em nosso coração para que possamos recuperar este equilíbrio tão importante, para que possamos preservar e dar o devido valor a esta água. Esta água, Pai, que é fundamental para todos os nossos filhos. Esses mesmos filhos que aí estão vindo, essas crianças que vêm ao mundo, esses jovens que aí estão, esses adolescentes, estes, Pai, que sim, pelo seu amor, pelo seu trabalho, têm a árdua missão de lutarem bravamente pela melhora desse mundo em que estamos, para que a paz possa reinar, mesmo que é curto, a passos lentos, mas sempre procurada, para que a paz reine, para que haja caridade, haja amor, perdão, indulgência, paciência, tolerância e perdão. Por isso, Pai, levamos até vós e em nosso coração esta prece dizendo: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no grito de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas falhas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações do erro, os vícios, egoísmo. Livra-me de todo mal, toda violência, de todo infortúnio, toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força, eu tenha coragem de dizer gratidão, amado Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E que seu amor infinito, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja sempre conosco. Todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam, neste nosso mundo, em seu universo. Que sua paz, sim, equilibre nossos corpos físicos, equilibre nossa mente, nosso corpo espiritual, para que harmonizados nós consigamos trazer a harmonia para nossos lares, para todos que neles habitam, onde o amor possa florescer, onde o amor possa dar frutos, onde o amor esteja sempre presente. Assim, abençoa, Pai, aqueles que aos nossos lares trazem seu amor, abençoando também nossos anjos guardiães, os bons espíritos, abençoando nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada. Assim, amado Pai, nós nos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, amada Mãe. Obrigado, amado Jesus querido. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade, por vossa graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre. Por isso, amigos, agradecendo a presença de vocês, né? Estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. E vamos aqui também mandando um abraço para a pessoa da comunitária Vida Nova, o Sandro Machado, né? Sandra,
Sônia Martins também aqui deixa seu abraço para nós, para todos vocês. E, amigos queridos, né? Mais um dia que vamos vencendo, mais um dia que se aproxima, mais tempo para irmos sim pelo nosso aprendizado, procurando melhorar a nós mesmos e assim procurarmos ir melhorando aos poucos o ambiente em que vivemos, o mundo em que vivemos. Uma longa jornada de muita coragem, muita vontade, mas acima com muita fé. No Pai e nas boas resoluções. Então agradecemos a vocês, mandamos um beijo muito grande ao Essênio, aquele abraço, coração a coração, para todos vocês, que tenham uma linda, maravilhosa noite, uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira, quando estaremos de volta, assim, com as bênçãos do Pai, né? Sempre com sua autorização, e sejamos firmes com muita saúde e disposição. Então, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, todos nós, filhos de Deus, agora e sempre, e que distribuamos onde quer que formos, pela graça do Pai. Que assim seja. Linda noite para todos vocês. Fiquem todos maravilhosamente bem. Tchau.